1777. Altera as leis 10.406, Código Civil, 6.015, Lei de Registros Públicos, para dispor sobre o regime jurídico da multipropriedade e seu registro. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O título 3 do livro 3º da parte especial da Lei 10.406, Código Civil, passa a vigorar acrescido do seguinte capítulo 7A. Capítulo 7A. Do condomínio em multipropriedade. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1358-B. A multipropriedade reger-se-á pelo disposto neste capítulo e de forma supletiva e subsidiária pelas demais disposições deste Código e pelas disposições das leis nº 4.591, 8.078, Código de Defesa do Consumidor. Artigo 1358-C. Multipropriedade é o regime de condomínio em que cada um dos proprietários de um mesmo imóvel é titular de uma fração de tempo a qual corresponde a faculdade de uso e gozo, com exclusividade da totalidade do imóvel, a ser exercida pelos proprietários de forma alternada. Parágrafo único. A multipropriedade não se extinguirá automaticamente se todas as frações de tempo forem do mesmo multiproprietário. Artigo 1358-D. O imóvel objeto da multipropriedade, inciso 1, é indivisível, não se sujeitando à ação de divisão ou de extinção de condomínio. Inciso 2, inclui as instalações ou os equipamentos e o mobiliário destinados a seu uso e gozo. Artigo 1358-E. Cada fração de tempo é indivisível. Parágrafo 1º. O período correspondente a cada fração de tempo será de no mínimo 7 dias, seguidos ou intercalados, e poderá ser, inciso 1, fixo e determinado, no mesmo período de cada ano. Inciso 2, flutuante, caso em que a determinação do período seja realizada de forma periódica, mediante o procedimento objetivo que respeite, em relação a todos os multiproprietários, o princípio da isonomia, devendo ser previamente divulgado. Ou, inciso 3, misto, combinando os sistemas fixo e flutuante. Parágrafo 2º. Todos os multiproprietários terão direito a uma mesma quantidade mínima de dias seguidos durante o ano, podendo haver aquisição de frações maiores que a mínima, com o correspondente direito ao uso por períodos também maiores. Seção 3. Da instituição da multipropriedade. Artigo 1358-F. Institui-se a multipropriedade por ato entre vivos ou testamento registrado no competente cartório de registro de imóveis, devendo constar daquele ato a duração dos períodos correspondentes a cada fração de tempo. Artigo 1358-G. Além das cláusulas que os multiproprietários decidirem estipular, a Convenção de Condomínio em Multipropriedade determinará, inciso 1, os poderes e deveres dos multiproprietários, especialmente em matéria de instalações, equipamentos e mobiliário do imóvel, de manutenção ordinária e extraordinária, de conservação e limpeza e de pagamento de contribuição condominial. Inciso 2º. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 3. As regras de acesso do administrador condominial ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 4. A criação de fundo de reserva
para reposição e manutenção dos equipamentos, instalações e mobiliário. Inciso 5. O regime aplicável em caso de perda ou destruição parcial ou total do imóvel, inclusive para efeitos de participação no risco ou no valor de seguro, da indenização ou da parte restante. Inciso 6. As multas aplicáveis ao multiproprietário nas hipóteses de descumprimento de deveres. Artigo 1358-H. O instrumento de instituição da multipropriedade ou a convenção de condomínio em multipropriedade poderá estabelecer o limite máximo de frações de tempo no mesmo imóvel, que poderão ser detidas pela mesma pessoa natural ou jurídica. Parágrafo único. Em caso de instituição da multipropriedade, para posterior venda das frações de tempo a terceiros, o atendimento a eventual limite de frações de tempo por titular estabelecido no instrumento de instituição será obrigatório somente após a venda das frações. Seção 3. Dos direitos e das obrigações do multiproprietário. Artigo 1358-I. São direitos do multiproprietário além daqueles previstos no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Usar e gozar, durante o período correspondente à sua fração de tempo, do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Ceder a fração de tempo em locação ou comodato. Inciso 3. Alienar a fração de tempo por ato entre vivos ou por causa de morte, a título oneroso ou gratuito, ou onerá-la, devendo a alienação e a qualificação do sucessor ou a oneração ser informadas ao administrador. Inciso 4. Participar e votar pessoalmente ou por intermédio de representante ou procurador, desde que esteja quite com as obrigações condominiais. A linha A. Assembleia Geral de Condomínio em multipropriedade e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo no imóvel. A linha B. Assembleia Geral do Condomínio Edilício, quando for o caso, e o voto do multiproprietário corresponderá à cota de sua fração de tempo, em relação à cota de poder político atribuído à unidade autônoma da respectiva convenção de condomínio edilício. Artigo 1358-J. São obrigações do multiproprietário, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade. Inciso 1. Pagar a contribuição condominial do condomínio em multipropriedade e, quando for o caso, do condomínio edilício, ainda que renuncie ao uso e gozo total ou parcial do imóvel, das áreas comuns ou das respectivas instalações, equipamentos e mobiliário. Inciso 2. Responder por danos causados ao imóvel, às instalações, aos equipamentos e ao mobiliário por si, por qualquer de seus acompanhantes, convidados ou prepostos, ou por pessoas por ele autorizadas. Inciso 3. Comunicar imediatamente ao administrador os defeitos, avarias e vícios no imóvel, dos quais tiver ciência durante a utilização. Inciso 4. Não modificar, alterar ou substituir o mobiliário, os equipamentos e as instalações do imóvel. Inciso 5. Manter o imóvel em estado de conservação e limpeza, condizente com os fins a que se destina e com a natureza da respectiva construção. Inciso 6. Usar o imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, conforme seu destino e natureza. Inciso 7.
usar o imóvel exclusivamente durante o período correspondente à sua fração de tempo. Inciso 8. Desocupar o imóvel impreterivelmente até o dia e hora fixados no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio e multipropriedade, sob pena de multa diária, conforme convencionado no instrumento pertinente. Inciso 9. Permitir a realização de obras ou reparos urgentes. Parágrafo 1º. Conforme previsão que deverá constar da respectiva convenção de condomínio e multipropriedade, o multiproprietário estará sujeito a: inciso 1. Multa no caso de descumprimento de qualquer de seus deveres. Inciso 2. Multa progressiva e perda temporária do direito de utilização do imóvel, no período correspondente à sua fração de tempo, no caso de descumprimento reiterado de deveres. Parágrafo 2º. A responsabilidade pelas despesas referentes a reparos no imóvel, bem como suas instalações, equipamentos e mobiliário, será: inciso 1. De todos os multiproprietários, quando decorrentes do uso normal e do desgaste natural do imóvel. Inciso 2. Exclusivamente do multiproprietário responsável pelo uso anormal, sem prejuízo de multa, quando decorrentes do uso anormal do imóvel. Artigo 1358-K. Para os efeitos do disposto nessa seção, são equiparados aos multiproprietários os promitentes compradores e cessionários de direitos relativos a cada fração de tempo. 4. Da transferência da multipropriedade. Artigo 1358-L. A transferência do direito de multipropriedade e a sua produção de efeitos perante terceiros dar-se-ão na forma da lei civil e não dependerão de anuência ou cientificação dos demais multiproprietários. Parágrafo 1º. Não haverá direito de preferência na alienação de fração de tempo, salvo se estabelecido no instrumento de instituição ou na convenção do condomínio, em multipropriedade em favor dos demais multiproprietários ou do instituidor do condomínio em multipropriedade. Parágrafo 2º. O adquirente será solidariamente responsável com o alienante pelas obrigações de que trata o parágrafo 5º do artigo 1358-J deste Código, caso não obtenha a declaração de inexistência de débitos referente à fração de tempo no momento de sua aquisição. Seção 5. Da admissão da copropriedade. Artigo 1358-N. A administração do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário será de responsabilidade da pessoa indicada no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio em multipropriedade, ou na falta de indicação de pessoa escolhida em Assembleia Geral dos Condôminos. Parágrafo 1º. O administrador exercerá, além daquelas previstas no instrumento de instituição e na convenção de condomínio em multipropriedade, as seguintes atribuições: inciso 1. Coordenação da utilização do imóvel pelos multiproprietários durante o período correspondente às suas respectivas frações de tempo. Inciso 2. Determinação, no caso do sistema flutuante ou misto, dos períodos concretos de uso e gozo exclusivos de cada multiproprietário em cada ano. Inciso 3. Manutenção, conservação e limpeza do imóvel. Inciso 4. Troca ou substituição de instalações, equipamentos ou mobiliário, inclusive, a linha A, determinar a necessidade da troca
ou substituição. A linha B, providenciar os orçamentos necessários para a troca ou substituição. A linha C, submeter os orçamentos à aprovação pela maioria simples dos condôminos em assembleia. A linha inciso 5, elaboração do orçamento anual com previsão das receitas e despesas. Inciso 6, cobrança das cotas de custeio de responsabilidade dos multiproprietários. Inciso 7, pagamento por conta do condômino edilício ou voluntário com os fundos comuns arrecadados de todas as despesas comuns. Parágrafo 2º. A convenção de condomínio em multipropriedade poderá regrar de forma diversa a atribuição prevista no inciso 4 do parágrafo 1º deste artigo. Artigo 1358-N. O instrumento de instituição poderá prever fração de tempo destinada à realização no imóvel e em suas instalações, em seus equipamentos e em seu mobiliário, de reparos indispensáveis ao exercício normal do direito de multipropriedade. Parágrafo 1º. A fração de tempo de que trata o caput deste artigo poderá ser atribuída, inciso 1, ao instituidor da multipropriedade. Inciso 2, aos multiproprietários, proporcionalmente às respectivas frações. Parágrafo 2º. Em caso de emergência, os reparos de que trata o caput deste artigo poderão ser feitos durante o período correspondente à fração de tempo de um dos multiproprietários. Seção 6. Disposições específicas relativas às unidades autônomas de condomínios edilícios. Artigo 1358-O. O condomínio edilício poderá adotar o regime de multipropriedade em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, mediante: inciso 1, previsão no instrumento de instituição ou, inciso 2, deliberação da maioria absoluta dos condôminos. Parágrafo único. No caso previsto no inciso 1 do caput deste artigo, a iniciativa e a responsabilidade para a instituição do regime da multipropriedade serão atribuídas às mesmas pessoas e observarão os mesmos requisitos indicados nas alíneas A, B e C e no parágrafo 1º do artigo 31 da Lei 4.591. Artigo 1358-P. Na hipótese do artigo 1358-O, a Convenção de Condomínio Edilício deve prever, além das matérias elencadas nos artigos 1332 e 1334, e, se for o caso, 1358-G desse Código. Inciso 1. A identificação das unidades sujeitas ao regime da multipropriedade, no caso de empreendimentos mistos. Inciso 2. A indicação da duração das frações de tempo de cada unidade autônoma, sujeita ao regime da multipropriedade. Inciso 3. A forma de rateio entre os multiproprietários de uma mesma unidade autônoma das contribuições condominiais relativas à unidade, que, salvo se disciplina de forma diversa no instrumento de instituição ou na convenção de condomínio, em multipropriedade, será proporcional à fração de tempo de cada multiproprietário. Inciso 4. A especificação das despesas ordinárias, cujo custeio será obrigatório, independentemente do uso e gozo do imóvel e das áreas comuns. Inciso 5. Os órgãos de administração da propriedade. Inciso 6. A indicação, se for o caso, de que o empreendimento conta com o sistema de administração de intercâmbio, na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 23 da Lei 11.771, seja do período de fruição da fração de tempo, seja do local de fruição, caso em que a responsabilidade e as obrigações da companhia de intercâmbio limitam-se ao contido na documentação
de sua contratação. Inciso 7. A competência para a imposição de sanções e o respectivo procedimento, especialmente nos casos de demora no cumprimento das obrigações de custeio e nos casos de descumprimento da obrigação de desocupar o imóvel até o dia e hora previstos. Inciso 8. O quórum exigido para deliberação de adjudicação da fração de tempo, na hipótese de inadimplemento do respectivo multiproprietário. Inciso 9. O quórum exigido para deliberação de alienação pelo condomínio edilício da fração de tempo adjudicada em virtude do inadimplemento do respectivo multiproprietário. Artigo 1358, que, na hipótese do artigo 1358-O deste Código, o regimento interno do condomínio edilício deve prever: inciso 1. Os direitos dos multiproprietários sobre as partes comuns do condomínio edilício. Inciso 2. Os direitos e obrigações do administrador, inclusive quanto ao acesso ao imóvel para cumprimento do dever de manutenção, conservação e limpeza. Inciso 3. As condições e regras para uso das áreas comuns. Inciso 4. Os procedimentos a serem observados para uso e gozo dos imóveis e das instalações, equipamentos e mobiliário destinados ao regime da multipropriedade. Inciso 5. O número máximo de pessoas que podem ocupar simultaneamente o imóvel no período correspondente a cada fração de tempo. Inciso 6. As regras de convivência entre os multiproprietários e os ocupantes de unidades autônomas, não sujeitas ao regime da multipropriedade, quando se tratar de empreendimentos mistos. Inciso 7. A forma de contribuição, destinação e gestão do fundo de reserva específico para cada imóvel, para reposição e manutenção dos equipamentos e instalações de mobiliário, sem prejuízo do fundo de reserva do condomínio edilício. Inciso 8. A possibilidade de realização de assembleias não presenciais, inclusive por meio eletrônico. Inciso 9. Os mecanismos de participação e representação dos titulares. Inciso 10. O funcionamento do sistema de reserva, os meios de confirmação e os requisitos a serem cumpridos pelo multiproprietário, quando não exercer diretamente sua faculdade de uso. Inciso 11. A descrição dos serviços adicionais se existentes e as regras para uso e custeio. Parágrafo único. O regimento interno poderá ser instituído por escritura pública ou por instrumento particular. Artigo 1358-R. O condomínio edilício em que tenha sido instituído o regime de multipropriedade, em parte ou na totalidade de suas unidades autônomas, terá necessariamente um administrador profissional. Parágrafo 1º. O prazo de duração do contrato de administração será livremente convencionado. Parágrafo 2º. O administrador do condomínio referido no caput deste artigo será também o administrador de todos os condomínios em multipropriedade de suas unidades autônomas. Parágrafo 3º. O administrador será mandatário legal de todos os multiproprietários, exclusivamente para a realização dos atos de gestão ordinária da multipropriedade, incluindo manutenção, conservação e limpeza do imóvel e de suas instalações, equipamentos e mobiliário. Parágrafo 4º. O administrador poderá modificar o regimento interno quanto aos aspectos estritamente operacionais da gestão da multipropriedade no condomínio edilício. Parágrafo 5º. O administrador pode ser ou não um prestador de serviços de hospedagem. Artigo 1358-S. Na hipótese de inadimplemento por parte do multiproprietário da obrigação de custeio das despesas ordinárias ou extraordinárias, é cabível, na forma da Lei Processual Civil, a adjudicação
ao condomínio edilício, na fração de tempo correspondente. Parágrafo único. Na hipótese de o imóvel objeto da multipropriedade ser parte integrante de empreendimento em que haja sistema de locação das frações de tempo no qual os titulares possam ou sejam obrigados a alocar suas frações de tempo exclusivamente por meio de uma administração única, repartindo entre si as receitas das locações independentemente da efetiva ocupação de cada unidade autônoma. Poderá a convenção do condomínio edilício regrar que, em caso de inadimplência, inciso 1, o inadimplente fique proibido de utilizar o imóvel até a integral quitação da dívida. Inciso 2, a fração de tempo do inadimplente passe a integrar o pool da administradora. Inciso 3, a administradora do sistema de locação fique automaticamente munida de poderes e obrigada a, por conta e ordem do inadimplente, utilizar a integralidade dos valores líquidos a que o inadimplente tiver direito para amortizar suas dívidas condominiais, seja do condomínio edilício, seja do condomínio em multipropriedade, até sua integral quitação, devendo eventualmente saldo ser imediatamente repassado ao multiproprietário. Artigo 1358-T. O multiproprietário somente poderá renunciar de forma translativa a seu direito de multipropriedade em favor do condomínio edilício. Parágrafo único. A renúncia de que trata o caput deste artigo só é admitida se o multiproprietário estiver em dia com as contribuições condominiais, com os tributos imobiliários e, se houver, com o foro ou a taxa de ocupação. Artigo 1358-U. As convenções dos condomínios edilícios, os memoriais de loteamento e as instruções de venda dos lotes em loteamentos urbanos poderão limitar ou impedir a instituição da multipropriedade nos respectivos imóveis, vedação que somente poderá ser alterada, no mínimo, pela maioria absoluta dos condôminos. Artigo 2º. A Lei 6.015 passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 176, parágrafo 1º, inciso 2. 6. Tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas nos termos do parágrafo 10 deste artigo. Parágrafo 10. Quando o imóvel se destinar ao regime de multipropriedade, além da matrícula do imóvel, haverá uma matrícula para cada fração de tempo, na qual se registrarão e averbarão os atos referentes à respectiva fração de tempo, ressalvado o disposto no parágrafo 11 deste artigo. Parágrafo 11. Na hipótese prevista no parágrafo 10 deste artigo, cada fração de tempo poderá, em função de legislação tributária municipal, ser objeto de inscrição imobiliária individualizada. Parágrafo 12. Na hipótese prevista no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 1358-N da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, Código Civil, a fração de tempo adicional destinada à realização de reparos constará da matrícula referente à fração de tempo principal de cada multiproprietário e não será objeto de matrícula específica. Artigo 178. Inciso 3. As convenções de condomínio edilício, condomínio geral voluntário e condomínio multipropriedade. Brasília, 20 de dezembro de 2018.